Oi gente, meu nome é Kathleen e nesse vídeo eu vim falar sobre o 7º e penúltimo episódio de Ahsoka, que já está disponível lá no Disney Plus. Se você é novo por aqui, toda semana eu trago um vídeo falando sobre o episódio de Ahsoka da semana. Esse vídeo vai ter spoilers do episódio e aqui eu vou levantar os pontos interessantes que rolou nesse episódio. Se você gostar do vídeo, deixe seu like e considere se inscrever no canal, porque aqui eu tenho vários vídeos interessantes que você pode gostar. Inclusive, eu já tenho um resumão bem completo de Rebels que eu vou deixar aqui nos cards, caso você queira compreender melhor os temas e personagens trazidos aqui em Ahsoka. Bom, então bora comentar sobre o 7º episódio. Esse foi um episódio bem interessante. Nós tivemos ação, tivemos luta, tivemos política, momentos fofos e muitas referências do universo Star Wars que não pode faltar, né? Bom, então bora comentar tópico por tópico do que aconteceu aqui. No começo do episódio, antes mesmo da abertura da série, a gente viu a Hera tendo que se explicar por ter conduzido uma missão não autorizada. E, gente, isso eu achei bem legal, porque eu realmente não esperava que o arco da Hera fosse ter mais desdobramentos ainda nessa temporada. Mas, apesar de bem curtinho, o seu tempo de tela levantou alguns pontos bem interessantes pra gente. Vamos começar pelo senador Xiono, que está muito incomodado pelo fato da Hera ter sugerido e seguido nessa missão. Ele comenta que uma general da Nova República não pode agir como se ainda estivesse na rebelião. E se a gente for lembrar da última vez que o Xiono apareceu aqui em Ahsoka, foi justamente quando a Hera foi pedir autorização para essa missão. E nessa ocasião, a Hera comenta que ela e a Mon Mothma sabem como é estar numa guerra, que elas viveram ali ativamente a rebelião, lutaram pela rebelião e que o senador Xiono não saberia disso, ou seja, ele não teria participado ativamente da rebelião. E aqui, esse comentário que ele faz da rebelião, né, que a Hera não pode se comportar como se ainda fosse uma rebelião, traz uma conotação meio negativa para a rebelião. Parece que ele enxergou todo o movimento dos rebeldes como algo bagunçado, algo desorganizado, algo errado. Mas agora que a Nova República foi instaurada, agora sim nós temos disciplina, agora sim nós temos compromisso, e por isso que a Hera precisa ser uma pessoa melhor do que ela foi antes. Eu achei muito interessante essa fala dele, diz muito sobre ele, mas também nos traz um pouco mais desse background da rebelião em si. Inclusive lá em Rebels, a gente viu a Hera trabalhando com a Mon Mothma, então é bem interessante ver como as duas sabem bem o que elas passaram e o Xiono não necessariamente. E nós temos que ressaltar que Moff Gideon foi citado aqui. E, gente, se vocês não fizerem ideia de quem é Moff Gideon, ele é um vilão lá de The Mandalorian, e eu recomendo fortemente que vocês assistam The Mandalorian e o livro de Boba Fett para entenderem esse arco por completo. O senador Xiono vai comentar que o ataque a Mandalore, que aconteceu lá em The Mandalorian, e também a própria presença do Moff Gideon são casos isolados e não representam o retorno do Império. Mas, para quem assistiu The Mandalorian, a gente sabe que isso é exatamente o que os remanescentes imperiais querem que eles acreditem, que isso não é o retorno do Império, que isso é apenas um ou outro caso isolado por aí. E aqui nós tivemos a participação do C3PO, que vai trazer uma mensagem da Leia Organa, que dá toda a cobertura que a Hera precisava e faz com que a Hera se safe dessa situação. Inclusive, gente, vai ficar claro que a Mon Mothma acredita na Hera, ela dá esse voto para Hera de que ela pode estar certa sobre o retorno do Thrawn, mas a Mon Mothma está com mãos atadas, ela não pode fazer nada, afinal, ela não é uma imperatriz como Palpatine era, ela precisa de que todo mundo do Senado concorde para que ela possa tomar uma decisão. E lá em Perídia, a gente vai ver que a Ahsoka e o Huyang finalmente chegaram. O Thrawn já preparou todo um ataque contra os Purgles, eles vão saltar e ir embora, e a Ahsoka e o Huyang ficam sozinhos por conta própria aqui. E tem algo muito interessante nessa parte do episódio. Depois da experiência que a Ahsoka teve lá no Mundo Entre Mundos com o Anakin, ela
ela tá bem diferente. Ela parece mais feliz, mais espontânea, e ela sempre foi assim, né, gente? Mas depois de tudo que ela passou, essa questão mal resolvida com o seu mestre acabou se tornando um empecilho em tudo que ela fazia e trazendo uma carga muito negativa pra ela, né? Mas agora parece que ela se resolveu com isso e ela tá com um ar totalmente novo em comparação com o comecinho da série. E no começo desse episódio, a gente vai ver a Ahsoka treinando com um holograma gravado de Anakin. E lá em Rebels, a gente já viu a Ahsoka assistindo uma dessas gravações do Anakin com um olhar muito triste por ter saudade do seu mestre, por ter o perdido, pelo que ele se tornou, por tê-lo abandonado, pela culpa que ela sente pelo que ele se tornou. Toda essa carga sempre esteve presente, inclusive nessa cena da segunda temporada de Rebels, que é quando ela assiste a essa gravação. Mas aqui, ela treina com esse holograma muito diferente, ela treina feliz. É claro que ela sente saudade do seu mestre, ela gostaria de tê-lo ali, mas ela não sente mais toda aquela carga de culpa pelo que ele se tornou. Inclusive, lá no episódio 5, ficou bem claro que qualquer coisa que aconteceu com ele foi consequência das escolhas dele e não das escolhas dela. Então agora ela tá livre desse fardo. E, gente, isso é muito importante pra ela enfrentar o Thrawn no próximo e último episódio. Isso porque o Thrawn, ele é muito engenhoso e ele sempre tenta conhecer muito bem as fraquezas dos seus inimigos para atacar justamente nos seus pontos fracos. E esse era um ponto fraco da Ahsoka, mas agora que ela superou, ela tem um ponto fraco a menos, o que pode ajudar bastante quando ela encontrar o Thrawn. E agora vamos falar sobre o Baylan, que é um personagem que vem despertando muito interesse desde o começo da temporada. Começando pelo fato dele ser um Jedi caído, que não é um Sith e também não é um Jedi, mas que sente saudade de como a Ordem Jedi era e que quer acabar com tudo porque ele acha que é um grande ciclo fadado a sempre recomeçar. Essa percepção de mundo do Baylan, ela já é bem particular e bem especial, digamos assim, e agora podemos somar isso ao fato de que ele sente que tem algo misterioso e poderoso o chamando em Perídia. E nesse episódio, o Baylan vai se despedir da Shin, assim, do nada, sabe? Foi uma bela surpresa, e o Baylan vai dizer a ela que os seus caminhos são diferentes. Ele já tinha deixado claro que ele estava ajudando a libertar Thrawn, não pelo Thrawn, ou pelo Império, ou por causa da Nova República, ou por causa dos Jedi, dos Sith, não, nada disso. Ele tá fazendo isso porque ele acredita que existe um ciclo que precisa ser quebrado para que as coisas voltem a funcionar. E antes dele seguir o seu caminho, ele vai deixar uma última lição para Shin. Ele vai dizer que a impaciência para vencer pode a levar para a derrota. Isso é legal porque remete diretamente ao lado sombrio da força. É muito comum que os usuários do lado sombrio sejam derrotados justamente por essa impaciência de ganhar, mas o Baylan conhece muito bem o lado sombrio e não se deixa levar por isso, ao contrário da Shin, que estava precisando ouvir essa última lição. E depois de seguir o seu caminho, Baylan vai acabar esbarrando em Ahsoka. E é claro que os dois têm questões mal resolvidas desde os últimos episódios, e é por isso que eles vão lutar. Mas ao mesmo tempo, cada um está na sua jornada particular e não tá muito se importando com a jornada do outro. O Baylan não está nem aí se a Ahsoka vai reencontrar Sabine, pra ele isso pouco importa, ao mesmo tempo que a Ahsoka não tá nem aí pra esse poder misterioso que o Baylan está procurando em Perídia. Tanto é que a luta deles não termina, né? Depois de uma distração ali da nave, cada um segue seu caminho e ninguém insiste em ficar ali lutando até que o outro morresse. E assim, falando sobre essa luta em si, me soa estranho a Ahsoka não poder derrotar o Baylan. Eu entendo que ele tem muito mais força física do que ela, né? O cara é gigante, enfim, ele até segura o punho da Ahsoka com facilidade. Eu entendo essa questão física, mas eu acho muito difícil que não tenha nenhuma estratégia que ela pudesse usar para vencê-lo. Inclusive, a Ahsoka já enfrentou outros oponentes que eram grandes, que eram pesados, que eram maiores do que ela e venceu. E se a gente for puxar na história de Star Wars, o mestre Yoda, pequenininho como era, já lutou com muita gente grande e forte e também sempre venceu. E a Ahsoka teve um treinamento
muito intenso pra estar preparada pra tudo. Então me soa bem estranho ela lutar 2 vezes com o Baylan, não vencê-lo e ele ainda falar: você sabe que você não pode me vencer. Isso me soou estranho, então, a não ser que tenha uma explicação maior, mais complexa por trás, eu achei meio estranho. Mas ok, parece que não era a intenção deles vencer um ao outro e cada um vai seguir o seu caminho. E agora vamos falar sobre o Ezra. Esse episódio trouxe um pouco mais sobre o Ezra, que funciona muito bem para aquele público que não assistiu Rebels, não sabe quem é ele e precisa conhecer um pouco mais dele. Mas também funciona muito para o público que já conhece a versão animada do Ezra e agora a gente percebe que ele tem a mesma essência lá da animação, então eu gostei bastante. Inclusive, a cena em que a Sabine fala que ela está sendo treinada pela Ahsoka e o Ezra vira e fala, tipo, por quê? Essa cena é impagável, porque claramente a Sabine não tinha nenhuma afinidade com a força, né? Mas eu acho legal que ela traz essa amizade do Ezra com a Sabine, que é algo bem forte lá na animação. E eles são muito amigos, eles têm muita intimidade de falar as coisas um pro outro. E nesse episódio ficou claro que essa amizade, essa intimidade ainda existe. Ah, e por falar no treinamento da Sabine, eu venho sentindo falta de vê-la treinando com a Ahsoka nessa temporada. Eu sei que as condições não são muito favoráveis, né? Já que eles estão em uma missão muito importante de derrotar o Thrawn e tudo mais, mas eu gostaria de ver a Sabine treinando com a Ahsoka propriamente, né, e não só conversando com ela, enfim, eu senti falta mais desse treinamento. Inclusive, nesse episódio, a Sabine, ela meio que rejeita ali o sabre de luz. Na primeira oportunidade que ela tem de dar o sabre pro Ezra, ela vai tentar dar, então a gente vê que ela não está bem resolvida com o seu treinamento Jedi, então eu queria ver mais disso. No episódio passado, eu comentei que a gente precisava saber o que aconteceu ao longo desses 10 anos de exílio, o que o Ezra fez, como ele viveu, como que foi essa situação. E aqui fica claro que uma coisa que o Ezra com certeza fez nesse exílio foi se aperfeiçoar na força. Quando a luta começa e a Sabine oferece para ele o sabre de luz, ele recusa e diz que a força é a sua aliada. E ele começa a lutar somente usando as suas mãos. E gente, não estamos falando só daqueles empurrões da força, não. Quando a Shin vai para cima dele com o sabre de luz, ele usa a força para manter o sabre dela afastado dele, então isso mostra que ele se aperfeiçoou bastante na força. E quando a Ahsoka chega, nós temos um momento muito legal desse reencontro. Ela vai abrir um grande sorriso, como eu falei, a Ahsoka tá mais feliz nesse episódio, e por mais que a situação entre ela e a Sabine não esteja muito boa, ela vai ficar muito feliz de ver que a Sabine tá bem, de reencontrar o Ezra, então assim, é um momento super bonitinho do episódio. É claro que isso levanta muitas questões, então o Ezra tem que se atualizar, a Ahsoka com certeza deve ter várias perguntas, mas nós não tivemos tempo nesse episódio. Talvez tenha aí alguma coisa a ser esclarecida rapidinho no próximo episódio, mas eu não acho que a gente vai ter muito tempo pra isso. E por falar em tempo, eu não posso deixar de falar do Thrawn, que é o melhor vilão do universo Star Wars. E assim como acontece com o Ezra, a essência de Thrawn lá da animação é muito bem mantida aqui. Ele não é o tipo de vilão que coloca a mão na massa. O Thrawn está sempre organizando, arquitetando os seus planos, ele está sempre um passo à frente. Outra coisa sobre o Thrawn é que ele é sempre focado no seu objetivo e ele sabe muito bem hierarquizar as suas necessidades. Inclusive, ele não deixa que nada interfira no seu plano, muito menos sentimentos e coisas emocionais. Thrawn odeia Ezra com todas as suas forças, né? Até porque foi o garoto que levou ele lá pra Perídia e fez ele perder cerca de 10 anos da sua vida. Mas ainda assim, ele fala que não está nem aí se Ezra será morto ou se será abandonado em Perídia. Ele está focado no seu principal objetivo, que é deixar essa galáxia o mais rápido possível. E essa é uma das coisas que faz o Thrawn ser um vilão tão excelente. Ele não tem nenhum vislumbre de fraqueza vindo dos seus próprios sentimentos.
E isso não significa que o Thrawn não tenha sentimentos, não tenha emoções. Ele tem sim, mas ele sabe muito bem como controlá-las e mantê-las no seu devido lugar. Inclusive, ele comenta que tudo que ele fez para atrapalhar a Ahsoka quando ela chegou foi justamente para que ela perdesse tempo, que é crucial aqui, já que falta muito pouco para ele saltar para a galáxia que nós conhecemos e deixar Perídia de uma vez. O episódio todo nos deixa com essa sensação de que o tempo aqui é crucial. E esse é um conceito que vem sendo muito bem desenvolvido ao longo da série como um todo. Muitas coisas estão acontecendo e mesmo que as coisas aconteçam de forma calma, levando o tempo necessário para o seu desenvolvimento, a trama corre, a trama é muito urgente. Tudo está prestes a acontecer e o perigo é iminente. Ainda assim, a gente sente que as coisas precisam se acelerar um pouco mais. Esse foi um episódio muito bom, ele trouxe mais da essência do Thrawn, o que é bom pra quem tá conhecendo ele agora, mas também é muito legal pros fãs de Rebels, que tá tendo mais esse gostinho do vilão agora em live action. Ahsoka, Ezra e Sabine estão reunidos novamente, que é uma coisa que a gente queria muito ver, e agora nós estamos preparados para ir para o último episódio dessa temporada, em que nós podemos esperar o grande embate aí, né, entre Ahsoka, Ezra e Sabine e Thrawn. Isso considerando que a série tivesse apenas esses 8 episódios, nós esperamos uma bela de uma conclusão no próximo episódio, mas ainda tem a possibilidade da série ter uma segunda temporada, o que poderia expandir um pouco mais o tempo para concluir todo esse arco. Mas agora eu quero saber de você, gostou do episódio? Não gostou? Quer trazer algum ponto que eu não falei nesse vídeo? Dá sua opinião, sua teoria, qualquer coisa, deixa aqui nos comentários. Eu adoro ver os comentários de vocês e a gente consegue ir debatendo as teorias até o próximo e último episódio na semana que vem. Se você gostou do vídeo, deixe seu like e considere se inscrever aqui no canal. Isso porque toda semana tem vídeos novos que você pode se interessar e você também não pode perder os vídeos sobre o final da primeira temporada de Ahsoka. Muito obrigada para quem assistiu o vídeo até aqui e eu já espero você nos próximos vídeos. Até a próxima e tchau!